Carioca e charmoso, o magistrado divergiu do relator, o que já era esperado, mas foi além. Ele voltou pela nulidade do processo. Nós vamos agora para Brasília, onde está a nossa querida repórter Berenice Leite. Fux agiu de má fé e já pode ser chamado de antidemocrático por discordar de Moraes? É o que a gente vai entender aqui, então. Berê, olha só, a gente está até estranhando, hein? Não tem 24 horas do MP para ir atrás do Fux, Berenice Leite. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Até porque não pode citar nomes, né, Geise? Boa tarde para todos que nos acompanham. É isso mesmo, a gente está acompanhando então esse julgamento e o voto de Luiz Fux, ministro de carreira, ele que está com um voto bastante extenso, já superando as 6 horas do relator, do ministro Alexandre de Moraes, e já na introdução ali, ele, antes mesmo de destacar as questões preliminares apresentadas pela defesa e também o mérito da ação, ele já fala sobre as competências do Supremo Tribunal Federal e também o fato de um juiz, de um ministro do Supremo, não ter nenhum tipo de ação política, não julgar com parcialidade. É importante destacar que esse de Luiz Fux já é observado pela oposição aqui no Constitucional como algo a ser argumentado até mesmo nas cortes internacionais e vai dar mais força ainda para a aprovação do PL da anistia. Nós separamos 2 trechos importantes, um deles onde ele destaca que quando um juiz tem dúvidas, aí não pode optar pela condenação. Vamos ver esse trecho. A independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. E depois de ouvir os votos extensos de Moraes e Flávio Dino, Fux hoje colocou todo mundo sentadinho lá para escutar o que ele tem a dizer, né? E ele está fazendo ali, destrinchando ponto a ponto, já começa falando sobre a questão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo STF, ou seja, a última instância, como se ainda fosse presidente, algo que diverge. E ainda fala sobre as defesas terem sido prejudicadas, isso porque tiveram acesso a muitos documentos em cima que o próprio juiz teve dificuldade para elaborar o seu voto. Como bem destacou até o advogado Chiquini, aqui em entrevistas à Oeste, são mais de 70 terabytes. E ele reforçou também, disse que só por aí já seria para no processo, inclusive citou um caso, Geise, de que houve, no caso de 4 terabytes de documentos, houve uma absolvição sumária de um réu por causa disso, porque não havia tempo hábil para analisar todo o processo. E ele acabou acolhendo a tese declarou então a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. A gente acompanha a fala dele nesse sentido. Vamos ver. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Lembrando que essa denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República e Paulo Gonet está lá no Supremo Tribunal Federal acompanhando tudo de perto, ouvindo toda essa aula de direito que o juiz e magistrado da Corte, Luiz Fux, está dando, né? Teceu muitas críticas em relação à denúncia, falou inclusive sobre a formação de quadrilha, associação criminosa, que não se configura, não há tempo hábil nem sequer realizar essas provas e que isso acaba dificultando um julgamento. Para finalizar, a gente tem aqui então o posicionamento dos parlamentares da ação com quem eu conversei, que mais uma vez acreditam que esse voto, apesar de, ao que tudo indica, ser o único que vai divergir pela nulidade, então, do julgamento, terá um peso sim, isso porque as defesas dos réus, e principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, já pensam em recorrer nos tribunais internacionais. Isso também deve fortalecer aqui no Congresso para que o PL da anistia seja aprovado de forma geral
e restrita. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Qualquer atualização, só nos acionar por aqui. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.